Salve, salve, doutores! Já estamos aqui mais uma vez no Gran Cursos Online para dar seguimento ao nosso curso e é com muita alegria que neste momento, sim, tão esperado, eu sei que você estava esperando para começar este assunto, que é o assunto sintático, a análise sintática. Eu sei que você estava esperando muito por isso, mas claro, eu tive que reforçar bastante a morfologia. A morfologia é importante, turma, e eu preciso até que você reforce mais ainda a morfologia. Mas, claro, eu sei que a sintaxe é mais gostosa de estudar, é mais legal. Então, vamos ao que interessa. De olho na tela. Veja comigo lá, por favor. O que é a análise sintática? E eu já deixei anotado que a análise sintática é a parte da gramática que estuda as orações e os termos dentro de cada uma dessas orações. E aqui, né, eu tenho uma introdução à sintaxe, que são as funções que nós vamos encontrar dentro de uma oração. Tudo bem? E quais são as funções que eu encontro? Quais são as funções essenciais? O que tem que ter necessariamente em uma oração, turma? Vamos lá, estou esperando a sua resposta. Bom, a oração tem que ter, muito bem, sujeito, professor, sujeito e predicado, né? Isso, sujeito e predicado. Tá, o predicado você já sabe, nada mais é do que o verbo e o seu complemento. Então, toda oração, turma, olhe bem, por favor. Em toda oração você terá sujeito e predicado. Sempre, sempre. Reitero, sempre. Número 2, olha lá. Funções, olha na tela lá. Funções ligadas ao verbo. Quais são as funções sintáticas que estão conectadas ao verbo? Bom, nós temos o objeto, tá? Seja um objeto direto, seja o objeto indireto. E temos também o adjunto, vamos já diz, né? Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele é conectado ao verbo, tá? Ligado ao verbo. Então, são as três funções sintáticas que estão conectadas a um verbo. O objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. O nome já diz, né? Junto do verbo. Quais são as funções ligadas ao nome? Bom, temos o adjunto adnominal, tá? O adjunto adnominal. Temos o complemento nominal. Os nomes já estão dizendo, né? Complemento nominal completa o nome. Adjunto adnominal está junto de um nome, né? Temos aqui também o predicativo. Turma, muita gente acha que o predicativo está ligado ao verbo, mas não é. Olhe bem, por favor. O predicativo, turma, é ligado a um nome. O predicativo está conectado a um nome. Você certamente, você que é mulher, né? Já deve ter ouvido, por exemplo, aquela cantada, né? Já viu aquela cantada? O rapaz chega até você e fala assim, nossa, você tem bons predicativos? Quando alguém fala pra você que você tem bons predicativos, o que a pessoa quer falar? Que você tem boas características. Predicativo é uma característica. Já viu, por exemplo, homens também perguntam, quais são os seus predicativos? Né? As mulheres perguntam, né? Quais são os predicativos daquele rapaz? O que ela quer saber? Quais são as características? Em especial, quais são as qualidades? Predicativo está conectado a um nome, tá? E além do predicativo, anote na tela que tem mais um, que é o aposto. O aposto também é uma função que está ligada ao nome. E na número 4 eu chamo de função marginal. Marginal por quê? O que é o marginal? Marginal fora da lei, professor. Marginal é aquele que está à margem da sociedade. E aqui a função que é marginal é o chamado vocativo. Mas por quê? Não entendi ainda, professor, a história marginal. Olha só. O que acontece? Para você fazer análise sintática, você precisa ter o quê? Oração. Você só faz análise sintática se você tiver uma oração, tá? Se não tem oração, não tem análise sintática. Por isso você tem aqueles
termos essenciais, sujeito e predicado. Toda oração tem que ter sujeito e predicado, tá? Para fazer a necessidade tem que ter oração. O vocativo, ele vai acontecer mesmo na ausência de uma oração. Você não precisa ter oração para que você tenha o vocativo. Mesmo na ausência de uma oração, você pode ter o vocativo. Vocativo que é somente para invocar, que é somente para chamar. Tudo bem? De olho na tela e vamos lá. Veja aí para mim, por favor. E nesse momento, nós vamos observar então a estrutura sintática básica de uma oração. Turma, uma oração, primeira coisa, a oração tem que ter o quê? O que nós precisamos ter na oração? A oração tem que ter, primeira coisa de tudo, tem que ter verbo, né? A oração precisa ter verbo. Primeira coisa, turma, você tem que entender que o número de verbos determina o número de orações. Se você tem lá 3 verbos, significa que você teve 3 orações. Além do verbo, você tem que ter o quê? Você tem que ter sujeito. Tem que ter sujeito, verbo e complemento. Lembra da história do predicado? O que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Ou seja, o predicado é o verbo e o seu complemento. Então, vou analisar uma frase. Quando perguntarem, cadê o predicado? Não confunda predicado com predicativo. Predicativo é característica, é diferente de predicado, tá? O que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Tudo aquilo que não for sujeito é o seu predicado. Toda oração é composta por sujeito, verbo e complemento verbal. Agora, eu também preciso saber quais são os tipos de sujeito existentes. E nós vamos anotar no seu caderno. Quer ver? Vai lá na tela. Olha só. Quais são os tipos de sujeitos, os tipos de sujeitos existentes? Nós temos, primeiro deles, nós temos o chamado sujeito simples, tá? Sujeito simples. Nós temos o sujeito composto, sujeito simples, composto. Nós temos o chamado sujeito oculto, e eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Oculto, porque o oculto, na verdade, turma, hoje nós entendemos que é o sujeito elíptico, né? Sujeito elíptico, que eu deixei entre aspas, tá? Nós temos o sujeito indeterminado, temos aquele chamado de sujeito inexistente. É inexistente ou também chamado de quê? Oração sem sujeito, é a mesma coisa, tá? Inexistente ou oração sem sujeito significa a mesma coisa. Vamos trabalhar também. E temos aqui o sujeito oracional. Então, turma, nós temos aí 6 tipos de sujeito. Simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente e oracional. Por que eu coloquei oculto entre aspas? Porque a nomenclatura gramatical brasileira não reconhece como oculto mais. A nomenclatura gramatical brasileira entende que aqui é um sujeito elíptico, é um sujeito que está subentendido dentro do contexto, tá? Agora, quais são os verbos existentes? Os verbos são, você tem verbo transitivo direto, VTD. Não se preocupe com a nomenclatura, depois eu vou trabalhar passo a passo cada um desses com você. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação. Basicamente, esses são os verbos existentes, tá? E quais são os complementos desses verbos? Quais são os complementos existentes que nós temos? Nós temos aqui, nós temos o chamado objeto. Posso deixar só objeto, não posso? Objeto, porque você entende que é tanto objeto direto como objeto indireto. Então, objeto. Nós temos o adjunto adverbial, que nós já vimos. Adjunto adverbial. E temos mais um aqui que eu esqueci de comentar com você, mas vamos comentar lá novamente. É o agente
da passiva, tá? Agente da passiva, turma, isso, claro, em uma voz passiva. O agente da passiva, ele é um complemento verbal. Eu não anotei aqui, então nós vamos anotar, ó, bem aqui, ó. Depois, na verdade, vamos anotar ele bem aqui, né? Depois do adjunto adverbial, que nós temos aí também o agente da passiva. O agente da passiva, que é também uma função que está conectada ao verbo, tá? O agente da passiva. Então, olha que bacana. A sua estrutura sintática básica da oração é essa daqui. A oração é composta por sujeito, verbo e complemento. E na sua oração você tem 6 tipos de sujeito, você vai ter que analisar. E nós vamos começar por aqui, vamos analisar cada um deles. Depois temos que analisar os tipos de verbo e seus complementos. Mais à frente vamos estudar o agente da passiva. Vamos trabalhar as vozes verbais, vamos trabalhar a partícula ser, vamos trabalhar tempos e modos verbais. Para começar, nós começamos aqui com os tipos de sujeito. Veja bem, de olho na tela. Olha só. Tipos de sujeito. Turma, o sujeito aí começando com o chamado sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo, tá? Então, o sujeito simples é aquele que tem apenas um único núcleo. Por exemplo, eu digo para você que a proteção à criança e ao adolescente, a proteção à criança e ao adolescente não constituem obrigação, exclusiva da família. Tudo bem? Texto aí do ECA, né? Olha lá. A proteção à criança e ao adolescente não constituem obrigação exclusiva da família. Essa construção está adequada, turma? Primeira coisa, olhe para o verbo. Constituem. Identificado o verbo, você vai procurar o sujeito. O que é que não constitui obrigação exclusiva da família? Professor, a proteção à criança e ao adolescente, que é o seu sujeito. Você vai procurar o núcleo, você vai procurar a palavra ou as palavras mais importantes desse sujeito. O que é mais importante aqui? Vai lá. Professor, proteção. Então, o núcleo desse sujeito é a palavra proteção. Você tem quantos núcleos? Professor, eu pensei que fosse criança e adolescente. Turma, sujeito não pode ser preposicionado. Então, o núcleo é só proteção. O sujeito aqui é chamado de sujeito simples. A proteção à criança e adolescente não constituem. Isso aqui, ó, está errado. O certo será, então, dizer como? Não constitui. Turma, constitui. Constitui é com I ou é com E? Não constitui. Com I ou com E? E aí, tô na dúvida. Constitui com I ou com E? Olha só. Presta atenção. Quando o verbo terminar em o ir, constituir, você vai escrever com I. Então, não constitui. Terminou com I, se escreve com I. Quando o verbo terminar com o ar, você escreve com E. Por exemplo, efetue. Efetue é com E, porque vem do verbo efetuar. Então, terminou em o ir, você escreve com I. Terminou em o ar, você escreve com E. Só uma dica aí, tá? Então, olha lá, isso é dica de conjugação verbal. A proteção à criança e ao adolescente não constitui no singular, porque o sujeito é simples e o sujeito está no singular. Tudo bem? Então, tenha muito cuidado com essa informação. Olha a questão. A questão diz assim: o termo o brasileiro
exerce a função de sujeito da oração em que se insere? Leia o texto. Vamos ver se o brasileiro é o sujeito. Olha o texto. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura brasileira, o linguístico. Olhe bem, voltando à leitura daqui, começa a leitura daqui. Dizer que o brasileiro não sabe português. Olhe para o verbo de saber, por favor. E me responda, quem é que não sabe português? Professor, o brasileiro. O brasileiro aqui será o sujeito, porque o brasileiro não sabe português. Então, o brasileiro é o sujeito dentro da oração em que ele se insere? Sim, essa questão 19 é uma questão que está correta. Questão número 20, veja bem, MPU. A forma verbal trouxe está no singular, porque tem de concordar com lei. Leia o texto. Vamos ver se trouxe está no singular, porque concordou com lei. Está dizendo assim, ó. É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal, lei número 12.737 de 2012, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático. Olha só. Quem é que trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático? Quem é que trouxe isso? Turma, o artigo 154-A do Código Penal. O artigo é o sujeito, né? E aí, se você observar, é até um sujeito que é simples. Esse artigo é que trouxe e não lei. E aí o que torna esse item, o item errado. E se você observar na questão 19, eu também tenho lá um sujeito que é simples, aí o verbo no singular. Então, tanto na 19 quanto na questão 20, nós identificamos aí essa presença do sujeito que é simples, tá? Bom, olha só, eu ainda tenho aqui o chamado sujeito partitivo, que é aquele que, com expressões partitivas seguidas de termos no plural, termos pluralizados, a concordância será facultativa. Professor, quando é que acontece o sujeito partitivo? Ele acontece com aquelas expressões como, por exemplo, a maioria, a minoria, grande parte, boa parte, uma porção. Sempre que pensar dessa forma, tá? Olha só o exemplo que eu trago para você na tela. Ele diz assim: boa parte dos médicos atua em consultório próprio. Olhe para o verbo. Quem é que atua em consultório próprio? Boa parte dos médicos, que é o seu sujeito. E que se você observar aqui dentro, o sujeito é um sujeito partitivo, seguido de expressão no plural. Tá? Nessa construção como está, ele concordou com parte, o que é preferível pela língua portuguesa. Boa parte atua em consultório próprio. Agora olha só, a releitura. Boa parte dos médicos, tá? Mesma coisa. Você tem aqui dentro o sujeito partitivo. Acontece que nesta situação, boa parte dos médicos atuam em consultório próprio. Nessa situação, então, o verbo passou a concordar com esse termo preposicionado. É que é possível, mas isso só vai acontecer quando o sujeito for um sujeito partitivo, tá? A maioria, grande parte, uma porção. Havendo sujeito partitivo, você pode concordar com o núcleo ou com o adjunto adnominal. As duas formas são permitidas, são possíveis. Bom, veja a questão número 21 que diz assim: sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal comia poderia ser flexionada no plural? Leia o texto, ó. Porque a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito. Olha só, quem é que comia? Professor, a maior parte das pessoas, que é o seu sujeito e sujeito partitivo.
O examinador quer saber se no lugar do comia, eu poderia pensar em comiam no plural. É permitido? Sim, é uma questão que está correta, tá? Poderia perfeitamente, porque eu posso concordar nesse caso com pessoas, que é a expressão no plural. As duas formas são permitidas. Isso só vai acontecer, turma, quando houver um sujeito partitivo. Olha a questão 22 do IADS, dizendo, no período, olha o período. Nessa situação, o paciente dedica a maior parte do seu tempo à TV e esquece compromissos de lazer. Caso o termo destacado, que é o paciente, fosse substituído por a maior parte dos pacientes. Então ele propõe aqui, ó, a maior parte dos pacientes. De acordo com o que prescreve a norma padrão acerca da concordância verbal, as formas verbais dedica e esquece. O que aconteceria com essas formas verbais? Caso você coloque a maior parte dos pacientes, você pode brincar. A maior parte dos pacientes dedica ou a maior parte dos pacientes dedicam. Você pode concordar tanto no singular, concordando com parte, quanto no plural, concordando com pacientes. As duas formas são permitidas. O que torna como resposta a letra C, que ele afirma. Poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Tá? Então é uma concordância aqui importante para nós. Bem, veja mais, questão 23. Ele diz, se no lugar do termo destacado em adultos, o termo destacado aqui, turma, é adultos, tá? Adultos é o termo destacado. Se no lugar do termo destacado em adultos, são mais existentes, fosse empregada a construção grande parte dos adultos. Conforme a norma padrão, a nova redação como é que ficaria? Então, no lugar de adultos, ele propõe grande parte dos adultos. Tá vendo? Que é um sujeito partitivo, ó. Grande parte. Isso é um sujeito partitivo. Então, anota aí, ó. Sujeito partitivo. E que se você tem um sujeito partitivo, você opta. Você pode concordar tanto no singular quanto no plural. E aí a resposta está aqui na letra C, ó. Olha que bacana. Poderia tanto ser grande parte dos adultos são mais existentes, quanto grande parte dos adultos é mais existentes. As duas formas são permitidas. A preferência é sempre a concordância com o núcleo, que é a concordância no singular. Esta é a preferência que você tem, tá? Mas nada impede de concordar no plural. Perfeito? O gabarito da questão 23 é a letra C. A questão 24 traz um outro caso que também é importante para nós. Olha que legal. É a questão 24. O trecho. Votaram 2,2% da população. Poderia, sem prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma. 2,2% da população votou. Aqui, ó, vamos pensar aqui. Eu digo para você que 90% da população, 90% da população vivem nas cidades. Olha aqui, ó. Quem é que vivem nas cidades? Professor, 90% da população, que aí é o seu sujeito. Tá? Nessa construção, turma, nós vamos chamar de sujeito percentual. Sujeito percentual, que aí é chamado como tipo de sujeito. Tá? Sujeito percentual é o sujeito com porcentagem. O que você vai fazer? Você pode concordar com a porcentagem, como está aqui, ó, 90% vivem. Ou então, turma, você poderia dizer assim, ó, 90% da população, concordando aí com população, poderia dizer 90% da população vive nas cidades. As duas formas são permitidas, tá? Aí, você já percebeu que a questão está correta. Eu posso dizer 2,2% da população votaram, ou 2,2% da população votou. Isso é permitido, porque isso é um sujeito percentual. Tanto faz. Ô professor, mas se porventura
tivéssemos aí, sei lá, 1,9%. Ah, turma, você não concorda com dízima, né? Você concorda sempre com o número inteiro. Então, 1,9% da população vive. Aí só vai caber singular, tá? Nesse caso, só cabe singular. Não tem outra forma. 1,9% da população vive. Porque você não vai concordar com dízima. Você concorda sempre com o número inteiro. Ali, como são 2, né? Mais de 2. Então, 2%, 2,2% da população votaram, concordando com 2, ou concordam com população, tanto faz, né? Porque aí a população está no singular. Isso daí é um sujeito percentual. A questão 24 é uma questão que está perfeita, que está correta. Tudo bem? Então, olhe bem para mim, por favor. Porque esse sujeito partitivo e o sujeito percentual, eles são muito semelhantes. Eles são muito parecidos. O percentual, você vai pensar assim. Ou você concorda com a porcentagem, ou você concorda com um termo preposicionado. Tanto faz ou com um ou com outro, tá? As duas formas são permitidas. Então, muito cuidado. Eu não sei se você já viu, por exemplo, em lojas de carro, né? Essas lojas de carro geralmente colocam assim, lá na frente, lá no carro, 0%, né? Zero taxas. Zero taxas? Zero taxas não. É zero taxa. Professor, 0,9. Singular. É zero. Singular. Você vai passar a concordar no plural quando você tiver para 2 ou mais. Aí sim, a concordância ela vem para o plural. Tudo bem? Bom, vamos finalizar aqui este bloco. E no próximo bloco estaremos juntos mais uma vez para continuar estudando nessa parte sintática. E aí vamos continuar falando sobre o tipo de sujeito. Eu devo gastar ainda mais uns 2 ou 3 blocos só falando de tipos de sujeito, tudo bem? Então até já, forte abraço.